Bom dia, pessoal. Como prometido, eu vou fazer agora um código exemplo da transformada de Fourier de tempo discreto, tá? A DTFT. Então, eu estou aqui com o M-File aberto, tá? Editor. Então, código no MATLAB, né? E o M-File aberto, tá? Então, vamos escrever aqui o código. Então, título, né? Código exemplo DTFT. Então, esse exemplo, tá? Vai ser a partir, né, da equação do sinal, tá? Um sinal da seguinte característica, tá? É um sinal tipo porta, né, ou janela, tá? Tanto faz, é retangular lá, né? Então, se chama de porta, outros de janela, tá? Centrada, ou seja, em torno do N na posição 0, né? De duração 5 amostras, né? E amplitude igual a 8, tá? Por que isso, pessoal? Amplitude, diferentemente de 1, porque aí vai ter uma relação entre a amplitude da DTFT, tá? No gráfico, tá? E é uma relação entre a amplitude das amostras do sinal no tempo discreto e a quantidade de amostra não nula, tá? Então, primeiramente, vamos definir o eixo de tempo, tá? Vai ser o tempo discreto, como se a amostragem fosse 1, tá? Período de amostragem. Ou, na verdade, tanto faz, né? Bem a amostragem 1, por exemplo, 1 segundo, não é isso. Eu vou só colocar a posição, né, das amostras, tá? E aí é como se ficasse implícito o período de amostragem. Poderia ser qualquer período de amostragem, na verdade, tá? Então, de menos 20 até 20. Fechou, né? O sinal igual a 8 vezes... E aí é importante que se faça igualzinho tá aqui, tá, pessoal? Colchete, parêntese de novo. N menos 2 maior ou igual a 0. Opa. 8 vezes N menos 2 menos 2 maior ou igual a 0 menos, tirar daqui, colchete, parêntese, N menos 3 maior ou igual a 0. Colchete, parêntese. Então aqui é o sinal, tá? Sinal discreto. Ou seja, 8 amostras, né? Aliás, 5 amostras de menos 2 a 3, tá? 5 amostras centradas em 0, tá? Então vai ter 2 amostras N menos 2, menos 1, uma em 0, uma em 1 e uma em 3, tá? 5 amostras. Então vamos fazer o gráfico dele, vamos fazer duas janelas, tá? Subplot, uma linha, 2 colunas, na posição 1,
eu quero um gráfico do tipo stem, tá? Em função do n, o x. O título do gráfico vai ser gráfico, apóstrofo, tá? Gráfico da porta discreta. Apóstrofo. Um rótulo por x, né? O n, né? Posição no tempo. E o y, que seria o x em função do n, tá? N, x, né? Em função do n. Beleza, pessoal? Aí agora eu vou fazer um eixo de frequência. Eixo de frequência em radianos, tá? Porque se aqui eu tenho o gráfico, vou ter o gráfico, né? Na primeira posição da minha porta no tempo discreto, depois eu vou fazer a transformada de Fourier de tempo discreto e apresentar o gráfico da transformada, né? Ou seja, no eixo de frequência, no domínio da frequência. Então, vou chamar isso de S é igual a, eu vou de menos 4 vezes π, com uma resolução de 0,1 radiano, né? Até 4 vezes π, tá? E aí é o seguinte, como eu mencionei, toda a informação da transformada discreta de Fourier, ela está de menos π até π, tá? Porque a transformada de Fourier de tempo discreto tem como propriedade importante ela ser periódica em frequência, tá? Então, estou fazendo de menos 4 até 4 só para mostrar essa repetição ou essa periodicidade no eixo de frequência. Em relação à resolução, aqui geralmente é um teste, tá, pessoal? Porque dependendo se a resolução for muito pequena, ou seja, esse número grande, né, ele não vai mostrar muita informação a respeito do espectro, da densidade espectral do sinal, tá? Agora, se essa resolução for muito grande, ou seja, esse número for muito pequeno, vai ficar um tempão para poder fazer o cálculo, né, da transformada de Fourier, e às vezes você acha até que o MATLAB travou, e de fato às vezes até trava mesmo, tá? Aí agora, vamos fazer o cálculo, né? Cálculo da DTFT. Vamos só dar um espacinho aqui para ficar mais organizado, tá? Então, o cálculo da DTFT, então xão, né? Domínio da frequência, é o x de ômega, né? É igual ao x vezes ESP, né? Ou seja, o E elevado a menos J, tá? Vezes N apóstrofo vezes S, tá? Então aqui, ó, é o J ômega N, tá, pessoal? Mas por que eu faço J N ômega? Aqui, na verdade, tanto faz, né? Isso vamos dizer assim, é comutativo isso aqui, tá? E o J vezes N apóstrofo, tá? É porque esse apóstrofo aqui, ó, N apóstrofo, eu estou fazendo um reshape desse N, tá? Esse cara é uma linha, aí eu faço ele virar uma coluna, tá? Para multiplicar depois por uma linha, tá certo? Então, isso aqui é para poder fazer corretamente a multiplicação da matriz. E no que ele multiplica, e no que ele vira coluna e multiplica pela linha, né? Então, linha vezes coluna, ele faz, além disso tudo, né? Ele faz uma somatória ao final, né? Então, a gente tem que lembrar que a fórmula, né, da transformada de Fourier de tempo discreto,
tá? X seria X igual a na verdade é um somatório, né? Somatório, né? Somatório n menos infinito a mais infinito, tá? De E elevado a menos J ômega, né? J vezes ômega vezes N, não é isso? Então, lembrando dessa fórmula, né? Da transformada de Fourier de tempo discreto, a gente está executando ela aqui dessa maneira, tá certo? Então, agora o gráfico. Subplot, linha 1, em uma linha, duas colunas, segunda posição, eu vou querer, eu vou plotar, em vez de stem, tá? Porque aí, nesse caso, se por um lado você tem um sinal no tempo discreto, a transformada de Fourier de tempo discreto, ela dá uma informação que é contínua, tá? Ela dá uma densidade espectral. É lógico que aqui, como você tem um eixo de frequência discreto, você não vai ter realmente uma informação contínua, densidade espectral contínua, tá? Mas também, por outro lado, eu não posso chamar isso aqui de transformada discreta de Fourier, totalmente discreta, tá? Porque eu teria que discretizar o eixo de frequência de uma maneira que otimiza essa transformada de Fourier e eu não estou fazendo isso, tá certo? Então, de todo jeito, eu tenho uma transformada de Fourier de tempo discreto por causa do sinal, que é discreto, tá? Mas o conteúdo dela, a densidade espectral do sinal, para análise do sinal, tá? Ele é contínuo, tá certo? Por isso o gráfico plot aqui. Então, plot em função de S dividido por π, então estou normalizando o eixo de frequência, tá? Eu quero o módulo, né? O módulo de x, lembrando que ele vai, como é um número imaginário, né? Ele tem informação de módulo e ângulo, né? Em coordenada polar, tá? E real e imaginário se fosse coordenada retangular, tá certo? Então quero um módulo do x, tá certo? Vou ligar o grid. Então, título. Gráfico da DTFT. O rótulo múltiplos, né, de π. E o rótulo do aqui tá o rótulo do x, né? Então seria módulo. Deixa eu não tô achando no teclado isso aqui. Módulo, peraí. Módulo de x, né? Certo? Módulo de x, x maiúsculo, né? Ou seja, módulo da DTFT. Beleza? Deixa eu ver se ele já vai rodar. Vai pedir para salvar em algum lugar. Vou salvar lá em MATLAB. Exemplo. Underline. Eu acho que não precisa do underline, não. Não sei porque. Parece que eu não gosto de não pôr. DTFT, tá? Vamos ver se ele vai rodar. Rodou certinho, tá, pessoal? Então tá aqui, ó. Então o que a gente vai ver aqui? O gráfico da porta discreta tá aqui, né? Amplitude 8 e duração 5. 1, 2, 3, 4, 5. Centrado no N na posição 0, tá? Então ele vai do menos 2 a mais 2 aqui no tempo discreto, tá? E aqui a DTFT, né? Ou seja, a maior parte desse sinal tem conteúdo espectral, vamos dizer assim, né? A densidade espectral em 0 radiano
por segundo, tá? E o restante da informação, ou seja, o conteúdo da fundamental tá aqui dentro, ó, tá? E a parte de maior, vamos dizer assim, frequência no espectro desse sinal é a composição dessas, do que seriam as quinas aqui, ó, dessa janela, tá? Então ela tá aqui, ó, do 0 até o 1 radiano por segundo, tá, pessoal? Então eu vou passar um traço aqui de onde está realmente a minha informação. Ela tá daqui, tá? Daqui até aqui, ó, tá? Vou tentar pegar certinho aqui. Mas é isso aí, ó. Então, daqui até aqui é a minha informação, né, relacionada a esse conteúdo espectral, tá? Daqui para cá, ó, ela começa a repetir, né, o conteúdo espectral, tá? Então, na verdade, é o fato, né, aqui a gente está demonstrando o fato, tá, da transformada de Fourier de tempo discreto, ela ser periódica, tá, no eixo de frequência, embora o meu sinal no tempo discreto não seja periódico, tá? Beleza? Outra coisa, observa que a amplitude aqui 40, tá? Está relacionada à quantidade de amostras e a amplitude dessas amostras, tá? 8 vezes 5, 40. Então, é uma característica dessa ferramenta, tá? Então, quando você... como a transformada de Fourier ela é conservativa, tá? Essa amplitude aqui ela deve ser a mesma do sinal, tá? Ou seja, eu tenho que fazer uma correção nessa ferramenta, uma correção matemática mesmo, um ajuste, tá? Para que essa amplitude aqui, ó, me mostre exatamente a amplitude do sinal no tempo, ou seja, a amplitude do sinal no eixo de frequência ela tem que ter o mesmo tamanho da amplitude do sinal no eixo de tempo, tá certo? Isso aqui é uma característica matemática, mas você pode corrigir na hora de fazer o código, tá? Passível de correção, tá? E realmente tem que corrigir. Por quê? Porque se você fizer a transformada de Fourier inversa, né, para tentar recuperar o sinal, você vai recuperar um sinal de amplitude 40 e não amplitude 8. Ou seja, isso não é conservativo, é como se você colocasse mais energia do sistema, né? No que quer que seja, no sinal, vamos dizer assim, tá? Então, como eles têm a mesma energia, a transformada de Fourier ela é conservativa, aqui a amplitude 8, aqui também tem que ser amplitude 8, tá? Então, a correção é feita lá no gráfico, né? Tá certo? Então, por exemplo, você corrige aqui, ó, no módulo do X, tá? Certinho? Então é isso, pessoal. Valeu demais. Daqui a pouco eu coloco a gente vai aplicar essa ferramenta, tá? No sinal que é o somatório de cosseno, né? Para a gente analisar o espectro daquele sinal que a gente trabalha com ele desde o início do semestre, tá bom? Valeu, um abração.